Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, daremos início à leitura no verso 27. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Querida Irmandade, está entre nós a palavra do Senhor nessa noite. Essa palavra que nós lemos, esses pequenos versos que nós lemos, é o encerramento de uma parte da carta de Paulo, carta apostólica, aos irmãos que estavam em Roma. E aqui nesse encerramento dessa parte da carta, ele traz a explicação a respeito da bênção que há sobre os judeus. Os judeus que negaram a Cristo, que com essa negação, o Evangelho foi multiplicado aos gentios, que somos nós. E aqui Paulo deixa claro que a bênção dos patriarcas da fé, de Abraão, Isaque, Jacó, a qual o Senhor fez sobre a vida deles, continua repousado sobre os judeus e agora foi estendida a nós pela desobediência que houve naquele povo. Então os irmãos veem que quando há algo que não está em conformidade na nossa interpretação, o que está acontecendo de fato é o operar de Deus, a vontade de Deus. Porque quando o Senhor mexe ou permite que mexa alguma coisa aqui, Ele está estendendo a misericórdia dele ali. E a comunhão da obra de Deus pertence somente a Deus. Então nós seguimos o nosso caminho entendendo, compreendendo, aceitando a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Às vezes nós não entendemos a vontade de Deus hoje, mas nós veremos o operar da obra, da bênção, da multiplicação dos favores do Senhor ali na frente. E assim Paulo explicou aos irmãos romanos. Ele explicou que, olha, eles erraram, mas porque eles erraram, houve misericórdia para vocês.
mas quando vocês estavam em erro, estavam sem alcançar a salvação, havia já misericórdia derramada sobre eles. Então haverá um momento em que haverá misericórdia derramada sobre todos. E também, irmãos, aqui há uma preocupação do apóstolo de seguir, de cumprir com o ide de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem a preocupação de um homem que largou tudo, largou a carreira, largou as posses, largou a honra para anunciar Jesus Cristo. Nós, muitas das vezes, não temos a compreensão da história do cristianismo, mas esses homens, eles anunciaram, eles viajaram, eles sofreram, eles foram presos, muitos morreram com morte de mártir, porque não se negaram em falar de Jesus Cristo. Só que essa obra, o cristianismo, ele demora para surtir frutos. Então, nos primeiros séculos, houve uma grande perseguição aos cristãos, até que o Império Romano, ele entende e aceita e recebe como a religião daquele povo, recebe o cristianismo. Então o cristianismo, o que era rejeitado, ele passa a ser imposto, ele passa a ser plantado, ele passa a ser implantado nas sociedades. Haverá momentos de perseguições, mas a anunciação do evangelho não ficou parada. Houve um grande trabalho de evangelização. Nesse último domingo, inclusive, teve uma reportagem no Jornal do Estado de São Paulo, um painel de um filósofo, que ele narra a história de um homem que foi um evangelista. Ele nasceu numa família rica e foi estudar num seminário, e ali naquele seminário ele foi doutrinado a largar tudo que ele tinha para anunciar Jesus Cristo. E ele vai anunciar, ele sai da Europa, isso em 1500. Ele sai da Europa e vai anunciar Jesus Cristo no Japão. E ele começa a se comunicar com os colegas de seminário dele. Ele manda carta para os colegas, a carta demorava 5, 10 anos para chegar no destino. E eles começavam ali a trocar as experiências. Enquanto havia a plantação do cristianismo no Japão, estava sendo plantado o cristianismo no Brasil. Os irmãos veem que havia então um compromisso, um esforço para anunciar Jesus Cristo. E hoje, irmãos? Hoje nós fazemos culto online, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós apertamos uma tecla aqui, a pessoa recebe no Japão, recebe nos Estados Unidos, recebe na Europa. E o que nós estamos fazendo com toda a tecnologia que o Senhor nos tem favorecido? Será que nós estamos falando de Jesus Cristo, irmãos? Será que nós estamos preocupados em anunciar a salvação? Então a palavra do Senhor hoje, irmãos, vem nos despertando. Aqueles que vieram antes de nós, independente da placa, eles anunciavam Jesus de Nazaré. Eles anunciavam Cristo ressuscitado. Eles anunciavam o Filho do Deus Altíssimo, com esforço, com viagens extenuantes. Muitos perderam a vida nessas missões e hoje nós estamos com todo o favor do Senhor, vivemos um tempo agradável. E o que nós temos feito a respeito da obra de Deus, irmãos? Então fica aqui o convite para a nossa irmandade que aqui está, para a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, que possamos anunciar Jesus Cristo Salvador. Anunciar ao nosso colega de escola, ao nosso colega de trabalho, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Ao invés de mandar uma coisa engraçada, manda uma mensagem de paz, de perseverança, de fé. E aquela pessoa que estiver com o coração contristado, receberá e o Senhor fará a boa obra na vida dela também.
É um despertamento, irmãos. É a palavra de Deus para nós nessa noite. O Senhor conhece, como o servo de Deus na oração, ele narrou a preparação do Espírito Santo sobre nós no pedir dos hinos. E depois continuou a preparação do Espírito Santo, trazendo para nós hinos que vieram confirmando e nos orientando no caminho que nós devemos seguir no culto. Porque o Espírito Santo ele faz assim. E se ele está mandando essa palavra nesse sentido para nós, é para nos despertar, porque se o Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, ele se usará de nós para se fazer conhecido também. Então, se o Senhor exalta a tua cabeça, não feche a tua boca. Se o Senhor te coloca em lugar alto, fale mais alto ainda, anuncie Jesus Cristo. Anuncie salvação, anuncie a fé, anuncie a misericórdia, anuncie que você, quando uma pessoa erra, ela pode ser julgada por um pequeno povo, por uma placa de igreja, mas Jesus Cristo morreu também por ela e dará salvação na casa dela. Nós precisamos aprender a perdoar e ter o perdão e a misericórdia nos nossos olhos, meus irmãos, fazendo a anunciação da boa obra de Jesus no meio de nós. E também, irmãos, nesta carta, o Senhor nos colocou, ou melhor, ao apóstolo Paulo, que ele escrevesse aos irmãos romanos e que trouxesse essa palavra até os dias de hoje como uma maneira muito atual. Está escrito assim, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aqui ele estava explicando, quando ele está explicando que os judeus também têm direito, que são protegidos por Deus e no tempo certo haverá a reconciliação, ele deixou escrito que os dons e a vocação, o que é? Aquela promessa que o Senhor fez, ela não volta atrás, ela é sem arrependimento. E o Senhor nos desperta nesta noite, recebendo essa palavra, para que você lembre-se que os dons e a vocação, isto é, aquilo que o Senhor já tem te prometido, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, aquilo que tem uma força dentro de você para agir, isso é bênção de Deus e é sem arrependimento. Então, se o Senhor prometeu, se o Senhor já determinou uma bênção na tua vida, se o Senhor colocou um dom no teu coração, não volta atrás, continue a tua que haverá prosperar de Deus no teu caminho. Irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra revelada por Deus. Então o Senhor sabe a quem chega, a como toca os corações, mas que possamos receber essa boa palavra também. E aqui ao encerramento, irmãos, vemos um momento de grande contemplação do apóstolo Paulo, quando ele está falando uma carta de evangelização, uma carta que nos dá muita base no cristianismo, e ele nos dá esse hino, inspirado por Deus, certamente, que ele fala aqui das profundidades, das riquezas e da sabedoria e da ciência de Deus, são insondáveis os juízos dele. E são inescrutáveis os caminhos dele. Ninguém sabe o caminho de Deus na tua vida. Ninguém consegue sondar a vontade de Deus para a tua vida. Mas o Senhor tem sabedoria, o Senhor tem riqueza, o Senhor tem profundidade de riquezas para alcançar a tua casa e a tua família. O Senhor tem coisas inefáveis. O irmão Samuel, aqui no testemunho, nos reportou de como nós não podemos ser econômicos no pedir. Porque se você pedir com fé aquilo que você pedir, o Senhor derramará sobre a tua casa. E não é Ele que diz, é a palavra. As riquezas são insondáveis, não conseguimos discriminar o poder de Deus. Então basta que nós nos coloquemos a fazer a vontade dEle, que Ele fará uma grande obra no meio de nós. Irmãos, essa é a palavra. Essa é a palavra. Aqui o apóstolo Paulo, nesse hino, ele encerra
É um verso muito conhecido, porque tem um louvor que nós cantamos na igreja, que porque dele, é dele e por ele e para ele todas as coisas. Então para ele toda a glória, eternamente. Então quando o Senhor te abençoa, quando o Senhor visita a tua casa, quando o Senhor traz cura na igreja, quando o Senhor traz uma causa na tua mão, quando o Senhor visita você com bênção, com emprego, com aquilo que almeja o teu coração, não é para você, é para que você dê honra e glória ao Criador. Quanto mais você glorificar, quanto mais você ser grato ao Senhor, mais bênção o Senhor tem para derramar na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão André, vem à frente agradecer o culto por nós. Em comunhão agradecemos a Deus por esse culto com oração.